Com o sucesso do primeiro filme falado em 1927, Leon Schlesinger queria encantar as pessoas através de animação e música. Disney já fazia isso com o Mickey desde 1928, com muita qualidade, e ele não queria ficar para trás. Claro que as animações da Disney eram incríveis. Porém, havia espaço para um outro tom, um humor mais ácido, histórias do dia a dia que aconteciam com os adultos. Afinal, eles também queriam se divertir no cinema. Eu sou o Mika e hoje eu vou contar para vocês como um grupo de jovens artistas deixaram o fantasioso e tranquilo estilo Disney de lado e construíram um universo inteiro de personagens sarcásticos e irreverentes que ficariam para sempre na mídia, os Looney Tunes. A história de Schlesinger começa como sócio de Herman Eisner, lembra deles? Produzindo uma série de animações chamada Looney Tunes, desde 1930, com Sinking in a Bathtub, uma animação bem divertida que utilizava sons como parte central das piadas. Para rivalizar com Silly Symphonies da Disney, eles criaram uma série de curtas animados, a Merry Melodies, que, ao contrário de Looney Tunes, era colorido. Leon viu uma oportunidade de promover as músicas da Warner junto das animações. Responsável por encabeçar esse projeto, o estúdio Herman Eisner produziu em 1931 Lady Play Your Mandolin, tendo uma boa recepção, mas o destaque vem em It's Got Me Again, curta que foi indicado para o Oscar, mais precisamente a primeira vez que a categoria animação foi incluída no prêmio. A animação não levou o prêmio, ficando com Flowers and Trees da Disney. A outra obra das três que concorreram foi Mickey's Orphans, também da Disney. E aí começam os primeiros passos daquilo que seria o diferencial que os desenhos desse estúdio traria para o universo tão dominado pelas animações leves e voltadas para o público infantil como os da Disney. Mas primeiro vamos conhecer as pessoas que seriam a fundação do estilo Warner. Um dos mais criativos desenhistas de todos os tempos, Fritz criou Pernalonga, Patolino, Frajola e vários outros. Ele havia trabalhado na Disney antes, onde era amigo de Hugh Herman e do co-criador de Mickey, Ub Iwerks. Mas sempre há um questionamento enquanto estamos aprendendo, não é mesmo? Supostamente, Disney desgostava de Fritz, com comentários sobre seus erros durante o trabalho. Herman Eisner estava descontente com o orçamento que Schlesinger queria encaminhar para os curtas, então abandonaram o projeto e levaram todos os funcionários com ele. Fritz decidiu ficar e assumir a divisão, onde criaria Gaguinho em I Haven't Got a Hat em 1935. We will now open our exercises with a recitation by our little friend, Porky Pig. Ele desenvolveu muito sua arte e praticamente deu o tom sarcástico aos desenhos da Warner. Foi um animador dos melhores, trabalhou com quase todas as criações de Fritz e também foi responsável pela direção de uma série de curta com instruções para os soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe quem também estava envolvido nesse meio durante esse período? Stan Lee. Você pode ver um pouco da história dele e de outros criadores da Marvel nesse vídeo. Lembra que eu falei no vídeo sobre a criação do Tom e Jerry que os diretores não levavam os créditos
quando suas obras eram indicadas ao Oscar, aconteceu o mesmo com Jones, com 2 curtas, For a Centimil Reasons e So Much for So Little, que levaram a estatueta no ano de 1949, mas quem foi agraciado com o prêmio foi o produtor Edward Caesar. Jones criou o Papaléguas, Coyote e Marvin. Tex havia trabalhado em Oswald Coelho, e Walt Disney perdeu os direitos e precisou criar outro personagem, história que eu conto nesse vídeo. Insatisfeito com as condições de trabalho na Universal, ele tentou uma vaga na empresa de Schlesinger. Todos os artistas anteriores tinham a comédia como centro de seus desenhos, mas foi Tex que firmou esse conceito, utilizando piadas mais sarcásticas e um tom mais sombrio. Foi um dos diretores mais ativos do estúdio, sendo reconhecidamente inovador pelo seu estilo mais adulto com muitas piadas frenéticas. Um dos pioneiros na animação. Qual deles não é mesmo? Mas ele tinha um amor especial pela arte. Acabou indo trabalhar no estúdio de Schlesinger, pois não conseguiu entrar na Disney. Ele também ajudava nos roteiros, dando os seus pitacos. Inclusive o nome Gaguinho foi ideia dele. Ele também dirigiu o Privatsnaffle durante a guerra. O estilo artístico que ele utilizava para se expressar era surrealista, ou seja, misturar o real com o irreal, sonho, algo como as obras de Salvador Dalí. Ele é mais um nó nessa corda que já não tinha mais nada a ver com os contos de fada de Disney. O estúdio era uma brincadeira só. Schlesinger ficava louco nas poucas vezes que passava lá para ver como as coisas estavam. Juntos, esses jovens trabalhavam num pequeno estúdio de madeira apelidado de Termite Terrace, ou Terraço dos Cupins, num terreno dentro da Warner em Los Angeles, na Califórnia. Você gosta de animação? Quais são seus personagens preferidos da Warner? Eu acho incrível os desenhos do Coyote com o Papaléguas. Mesmo não conseguindo pegar o pássaro, não dá pra dizer que o Coyote não era um sonhador. Você sabia que Piu Piu e Frajola têm 2 pais diferentes? Quem criou o Piu Piu foi o incrível Bob Clampett, enquanto o Frajola foi idealizado por Friz Freleng. Clampett sequer terminou o primeiro curta do Piu Piu, então Freleng deu uma repaginada no passarinho e também deixou o Frajola como conhecemos hoje. Freleng levaria o primeiro Oscar de curta animado para agora Warner Cartoons, em 1947, com a dupla com o curta Tweety Pie. Um produtor que deixava a parte artística trabalhar independentemente. Jovens artistas talentosos e extremamente inspirados, com foco em fazer algo diferente do estúdio Disney, foram a receita perfeita do sucesso da divisão de cartoons da Warner. Em 1942, Leon Schlesinger venderia sua empresa para a Warner, que já era o principal cliente dele, e assim surgiria a Warner Cartoons. Esse vídeo é um breve recorte do início de um dos estúdios mais inventivos, sarcásticos e ousados da era de ouro da animação. Diversos outros artistas ficaram de fora, como o diretor Frank Tashlin, o ator de voz Mel Blanc, o instrumentista Carl Staley, entre outros gênios. A Warner foi agraciada com uma equipe de mestres criadores que revolucionaram a indústria, a ponto de rivalizar com o todo-poderoso Disney. Mas insatisfações e a queda de público nos cinemas, talvez relacionada à chegada da TV na década de 1960, fizeram com que o estúdio fechasse e ele seguisse por outros caminhos. Friz Freleng fundaria seu próprio estúdio com um executivo da Warner, o The Patty Freleng Enterprise, tendo seu maior sucesso o clássico A Pantera Cor-de-Rosa. Chuck Jones também fundaria com alguns sócios o estúdio CB Tower Travel Productions, tendo a MGM como um dos seus clientes, pois queriam revitalizar a dupla de rivais mais conhecidas da TV, Tom e Jerry. Também foi responsável pela adaptação animada para a TV do Grinch. Tex Avery, se sentindo muito contido por Leon, iria para a MGM. Com mais orçamento e totalmente livre criativamente, ele faria diversos curtas por muitos anos.
Bob Clampett criaria diversos tipos de programa de TV e mais para o futuro viraria um divulgador da era de ouro da animação, contando inclusive com um acervo de dar inveja. E aí, gostou de conhecer esses artistas tão inovadores? O estúdio Warner ainda duraria muitos anos, evoluiria e criaria novas propriedades intelectuais, algumas até satirizando ele próprio, como diversos curtas do Pernalonga, Tiny Toon e os Animaniacs. Quer ver o resto da história ou alguma dessas obras que tanto nos divertiram na infância? Deixa aqui nos comentários. Até mais!